Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como sempre fazemos. Então fecha os olhos um pouquinho. Com muita humildade e simplicidade, vamos nos colocar inteiramente em suas mãos, para que Ele assim se manifeste em cada um de nós. Então sintam a sua presença, seu carinho, seu amor por todos nós, como Ele nos ama, nos quer bem. Então abra as portas do seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele reinar, pelo menos nesse momento de oração. Converse com Ele, coloque as suas intenções. Ele vem animar a todos nós, aumentar a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para todos nós, para a nossa família. Vamos rezar, em especial pela paz no mundo. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Filho, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruíste os corações com a luz do Espírito Santo. Fazei o que é preciso, certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, João 2, do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água.
O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Peçam a Deus que ilumine a cada um. Depois nós voltamos para a partilha. Pronto? Pronto, então vamos dar início, né? Cada um colocando um pouquinho daquilo que foi inspirado e daí no final se completa, né? Então hoje o Evangelho é do domingo, dia de Nossa
mãe, né? 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, né? Que foi encontrada no rio. Os pescadores jogaram a rede e veio nela a imagem de Nossa Senhora da Conceição, de madeira, né? Só que escurecida por causa do tempo que ficou debaixo da água, né? E na segunda vez que lançaram as redes, daí pegaram a cabeça, né? Interessante, é a Nossa Senhora da Conceição, e no Brasil se completa, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Que apareceu e ficou na cor negra, né? Por causa do tempo que ficou no fundo do rio. Então, bonito, né? As aparições de Nossa Senhora, onde ela está em todos os lugares, no mundo inteiro, né? Mais de 100 aparições, né, de Nossa Senhora ainda acontecendo nos nossos dias, né? Medjugorje, por exemplo, né? Que ainda está sendo estudado pela igreja, mas já está sendo liberado lá as visitas, as peregrinações, né? Enfim, é a mãe onde Jesus coloca no pé da cruz, né, para olhar por cada um de nós como seus filhos, né? Simbolizando aí João, todos nós, e Maria, a nossa mãe. E ela faz bem esse papel, né? Está sempre no nosso meio, nos auxiliando, nos ajudando, né? Para que assim nós possamos nos aproximar do seu Filho Jesus. E o Evangelho de hoje é muito bonito, de mostrar uma Maria serva, que está a serviço, né? Pois ela percebeu que o vinho estava faltando, onde ninguém percebeu. Os convidados não tinham percebido, o mestre Sala não percebeu, né, que cuidava da festa, né, de todos o que era necessário, é ele que cuidava, né? Os noivos não perceberam, mas Maria percebeu e foi correndo ao encontro de Jesus. Ela percebeu porque ela estava ali na cozinha, estava servindo, né? Onde mais poderia estar percebendo, né, que o vinho estava acabando? Ela estava ali ajudando. E Jesus, por sua vez, respondeu para ela que não era a hora dele ainda, né? Estava começando a sua vida pública, tinha poucos discípulos, ainda não tinha chegado a sua hora. Mas ela não fez um pedido, ela deu uma ordem, né? Faça tudo o que ele disser. E Jesus, então, ele faz acontecer o milagre. Transforma 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Então, tudo isso vem mostrar para nós que Nossa Senhora, ela não tem poder. O poder dela está na sua oração por todos nós, né? Sua intercessão, a sua fé plena, né? A sua confiança, vamos assim dizer. Nem é fé, né? Porque não, ela tem a certeza, mas isso não é fé, isso é certeza, né? No seu Filho, ao qual ela busca passar para nós, né, essa certeza, para que cada um de nós, aí sim, na fé, ele possa também ouvir as nossas preces. E são medíocres, né? Vamos assim dizer. Nossa fé é muito pequena, medíocre, ele não nos ouve muitas vezes que nós pedimos por causa dessa mediocridade da nossa fé, da nossa pequenez, né? Da nossa fé. Pois bem, meus irmãos, tá aí, eu coloquei um pouquinho. Tem muitas coisas interessantes para ser colocadas aqui nesse Evangelho. Então vamos ficar aí a critério de vocês agora. O que vocês têm a dizer? Bom, vou falar primeiro que tem que sair de novo. Bom, eu entendi assim.
entendi aqui mais ou menos aqui. Entendi assim que é interessante que esse evangelho nós já lemos várias vezes. É interessante que cada vez que a gente lê, a gente vê de uma maneira, né? O evangelho. Que é interessante. E aqui eu pude entender que nesse casamento, que eu tento trazer para hoje como que a gente vive no casamento, né? O que é um casamento para nós, né? Assim, para mim, que eu vejo assim, o casamento é onde há uma união, a paz, a harmonia, né? Amor, várias outras coisas, né? Aconselho, né? Intimidade, companheirismo, né? Há várias coisas. Então é interessante que esse casamento que eu estou falando é com Jesus, né? Que ele tem com nós, e nós também temos que ter essa vontade de ter essa mesma coisa dentro do casamento, né? O casamento então são dois, né? São as duas pessoas juntas, né? O casamento não é de uma só pessoa, né? São duas pessoas. E depois interessante que você vê que, né, igual o Luizinho falou, né, que a mãe deu uma ordem, né, que a mãe deu uma ordem para Jesus, ele foi logo cumprir. Também é obediência, né, à mãe. Daí é interessante que os servos que estavam ali servindo, né, aí Maria manda fazer o que Jesus pediu. Aí é interessante que logo em seguida os servos que estavam ali servindo ali aquele casamento, você vê a obediência deles. Aí a gente traz, né, para cada um de nós, né? Quando Jesus fala, você está indo para mim, né? Quando Jesus às vezes fala conosco, a gente não escuta, às vezes dá desculpa disso, desculpa daquilo, e às vezes nós acabamos não servindo, né? Falar a verdade assim, a gente acaba não servindo, não fazendo a vontade de Deus, né? Como os servos fizeram, né? Eles fizeram a vontade de Deus. Daí depois, logo em seguida, o que mais me chamou a atenção foi o momento ali do mestre Sala, né? Do mestre Sala, que mais me chamou a atenção, que ele não sabia de onde ele tomou aquele vinho, mas ele não sabia de onde que estava vindo. Daí o que chamou a atenção foi assim, que trazendo para o dia de hoje, o mestre Sala, na minha interpretação aqui, é como aquelas pessoas que não vivem próximo de Jesus, que não vivem próximo de Deus, às vezes, e não sabem de onde que vem, né? Tudo aquilo que ele tem, ou tudo aquilo que ele, né, que ele constrói, às vezes ele acha que vem somente de nós, né? Somente de cada um de nós. E não sabe de onde vem, como é o vinho, né? Que Jesus é o vinho. Aí, às vezes nós não conseguimos identificar porque nós estamos afastados de Deus. E às vezes não conseguimos ver tudo aquilo que Jesus faz. E aí, se a gente for colocar assim também, né, os empregados que estavam ali, os serventes que estavam ali, sabiam de onde que estava vindo, porque viram o milagre que Jesus fez. Então, quer dizer, se nós estamos perto de Jesus, estamos com Jesus, tentando seguir, né, e fazer a sua vontade, a gente vai conseguir ver os milagres deles, né? Principalmente na nossa vida, né? Em nós mesmos. A gente vai ver o milagre que ele está fazendo em nós mesmos, as nossas mudanças que nós estamos querendo conseguir, né? Então a gente está tentando conseguir fazer, né? Mas se nós se afastamos, às vezes nós não sabemos de onde que vem, né? Nós estamos afastados de Jesus. Não sei se consegui explicar direito, né? Mas é um pouquinho disso aí que eu consegui entender aqui. E também, né, que é o vinho, né? Que o vinho ali significa a felicidade, a alegria. Porque se acaba o vinho, eu acabava ali, eu certamente acabaria a festa, né? Então é a mesma coisa Jesus. Se Jesus vai acabar, né, no matrimônio, na vida em dois, no casamento, né? Não existe mais, se não existir esse vinho que é Jesus, né? Nós perdemos a paz. Acho que é isso que eu entendi. Muito bem. Muito bom. Quem mais?
E aí, próximo. Acho que deixa o pessoal lá de João Pessoa. João Pessoa? Chegando. Então, eu vi essa parte de Maria, né? Igual o Luiz colocou no começo de não é fé, é confiança. E é interessante isso, né? Porque o jeito que ela diz, né? Ó, acabou o vinho e ele fala, meu, mas não chegou minha hora, né? Ela fala, ó, faz o que ele pedir, né? Então ela não, se fosse uma mãe contemporânea, né? Qual seria a mãe contemporânea? Já ia abrir a gaita, né? Ah, mas eu sou sua mãe, eu tô te pedindo, vai lá, e blá blá blá, blá blá blá, né? Sei lá, seria alguma coisa do tipo assim, né? Mas Maria foi o seguinte, falou assim, olha, acabou, ele falou, não, mas não é eu, ele falou, ó, faz o que ele mandar, né? Então essa confiança, né, que Maria tem em Jesus, de que ele vai fazer o que deve ser feito, né? É isso que eu preciso ter, né? Que nós precisamos ter, né? Na nossa vida diária, né? De que Deus vai fazer o que precisa ser feito, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas às vezes a gente se perde. Então eu fiquei nessa frase aí. Faz o que ele mandar, que simboliza a confiança para mim. Muito bem. Quer continuar? Por enquanto não. Tá. Vocês estão falando o que eu estou pensando? Quem mais? Vai lá, Ilza. A bola está com você. Comigo. Não, eu acho que esse evangelho traz o quê? Traz o papel da mulher, né? Eu acho que é importante o papel da mulher, o papel da mãe, né? A mãe de Jesus, a obediência, traz o pedir, né? Olha como é importante, né? Ela pediu, né? Para Jesus. E depois tem o crer, né? As pessoas têm que acreditar, tem que crer, né? Jesus vai fazer o correto, ele vai fazer o certo, né? Então, esse evangelho é muito lindo, gente. Eu acho que não tem nem o que a gente falar muito. Mas, então eu fico assim, na obediência, na mulher, no crer, e é tudo maravilhoso. Eu vou deixar para o Mário detalhar ele para nós. Então vai lá, Mário. Eu gosto de ouvir o Mário. A palavra da Índia. Obrigado, Eu gosto de ouvir o Mário também. Vocês querem me pôr numa fria, hein? Bom, esse trecho de hoje ele só tem no Evangelho de João, né? E como todos os textos dos Evangelhos, cada vez que a gente lê, sempre tem uma coisa nova a nos apresentar. É interessante isso, né? E esse Evangelho de hoje, ele é rico nesse tipo de coisa. Quantas vezes nós já lemos, interpretamos, né? E cada vez ele tem uma mensagem forte para a gente. É interessante hoje para mim, lendo de novo, né? Estamos refletindo um pouco sobre ele, que ele vem nos dizer, esse que é importante, né? Nós não vamos nos fixar num filme, como se essa narrativa fosse um filme, mas nas entrelinhas, que é o importante, qual a mensagem que ele nos traz aí? Hoje para mim fica forte a questão do vinho. Qual seria o sentido do vinho aí? Vocês já pensaram nisso? O vinho, logo ele acaba, o vinho bom. Um pouco tempo o vinho acabou. E
Pela aquela situação de ser uma festa, e o vinho acabou logo, precisava de mais vinho. E era costume assim, servir primeiro o vinho bom, quando a turma já estava embriagada, servia o vinho de pior qualidade. Essa é uma mensagem interessante, né? Se a gente colocar no lugar do vinho, trazendo para os nossos dias, dizer que o vinho seria a nossa fé. Vamos pensar dessa forma. É uma das N maneiras de se interpretar, mas trazendo para os dias de hoje a questão da fé. Porque o corre-corre, a rapidez dos dias que nós vivemos, nós somos mais vulneráveis a fragilizar a nossa fé. O mundo nos cobra muita coisa, né? E a fé vai ficando meio, vai enfraquecendo. Ou seja, esse vinho bom, ele vai se acabando se a gente não prestar atenção. Então eu tentei colocar dessa forma hoje. Interessante aqui também a presença de Maria, né, nesse comando, no lugar da mãe, que percebe, né, essa situação desse vinho ter se acabado logo, né, e aquele povo ia ficar sem vinho, né, ou fazer uso de um vinho bem inferior, uma fé fraca. Então é interessante aí, a mãe pede e o filho intercede. Nos colocando nessa interpretação, né? Maria intercede por nós. Ou seja, não tem como a gente não ter uma devoção por Maria, né? Principalmente a partir disso. E através dela, ela tem essa percepção do vinho está acabando, né? E a partir daí a proposta é usar um vinho de pior qualidade, uma fé fajuta, vamos transformar, traduzir na nossa linguagem, né? Então é assim, interessante aí que a gente colocar, dentre tantas interpretações que a gente pode ter, mas a gente colocar o vinho, sugerindo que o vinho seja a nossa fé. E que nós estamos sujeitos a acabar logo com o vinho, por N motivos. E a gente precisa do vinho porque nós estamos nessa festa, a festa da vida. E essa festa da vida ela tem que ser regada com vinho que não acabe, mas que seja consumido com cuidado, com dignidade, com atenção, né? Sem aquela coisa, né? Aquela empolgação, e depois, em determinado momento, a gente perde, a nossa fé vai fraquejando, vai enfraquecendo, vai se tornando frágil. Então, aqui tem a importância de a gente olhar sempre para Maria, que é aquela que pode interceder por nós. É isso que a gente sempre pede nas nossas orações, não é? A intercessão de Maria. Então, veja aqui é bem claro isso, né? Maria intercede para que os convidados não se iludam com o vinho de pior qualidade, porque já estão bêbados, né? Se fartaram, né, com aquela fé inicial, aquela empolgação, se deixaram levar, né? Então eu acho que sim, essa é a mensagem principal para mim hoje, né? A gente cada vez que lê vai interpretar de uma forma, mas a gente trazendo para os dias de hoje, eu vejo isso, essa questão desse vinho, né? E essa percepção de Maria, essa preocupação com todos que estão convidados, que somos nós, né? Todos somos convidados para essa festa, a festa do reino. Mas de repente pode fraquejar, né? Então eu acho isso. Então o evangelista aqui, João, coloca essa situação toda numa festa, uma festa de casamento, né? Tudo tem a ver, né? Jesus foi convidado para a festa, né? Ele estava presente nessa festa, então vamos interpretar assim: nós estamos na festa da vida, né? Estamos aí com o vinho, né? Que é a nossa fé, e essa fé não pode se acabar, né? Esse vinho bom que é a nossa fé, se deixar
uma fé frágil, que é um vinho de pior qualidade. Então, Maria intercede para que essa fé, para que esse vinho bom é o melhor do que aquele que acabou primeiro. As festas tradicionais, elas assim, servem primeiro o vinho bom, depois que estão todos embriagados, serve o vinho pior, né? Quando nós nos conformamos com a nossa fé boa, forte, nós nos deixamos fraquejar na fé, aí é o vinho pior. E Jesus faz exatamente acontecer ao contrário, né? Aumenta a nossa fé. Pela intercessão de Maria, o vinho melhor é servido depois ainda. Quando nós estamos meio embriagados, né? É aí que entra o vinho melhor. Então é assim, é a renovação da nossa fé, é manter a nossa fé sempre como um vinho bom e sabendo consumir esse vinho, aproveitar esse vinho. Só a fé nos leva à plenitude dessa festa, desse matrimônio com Deus. Eu interpretei hoje dessa forma, mas existe N interpretações aí. E eu acho que para mim, hoje foi marcado mais essa condição, essa situação. Tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Nelson, quer falar, Nelson? Marli? Então, eu vou falar só um pouquinho assim, que eles falam que no casamento as festas eram sempre com vinho, né? Naquele tempo não tinha muita opção, vodka, uísque, essas coisas, né? Então, o vinho era a celebração, era a alegria, né? E Maria estava lá trabalhando na cozinha e viu que estava acabando o vinho, estava diminuindo a alegria do povo, né? Aí falou para eles, façam o que ele nos disser. E Jesus veio para restabelecer a alegria dentro do casamento, né? Na nossa vida. Isso trazendo para nós sempre seguir os ensinamentos de Jesus, para que a gente tenha alegria de viver, tenha propósitos, né? É mais essa parte aí que já foram falados outros aspectos, né? Mas que correlaciona o vinho com a alegria, né? E que não pode faltar na vida da gente é a alegria de viver. Hoje tanta gente está em depressão, tristeza, vive pro mundo, né? Não tem aquele sentimento espiritual de desenvolver a parte espiritual, então fica sem alegria, né? Então a gente tem que seguir Jesus, que aí que é o bom vinho, né? Mas era isso que eu queria falar. Tá? Isso, muito bem. Ilza, a chuva chegou aqui, ó. Oi? A chuva chegou. Que bom. Demorou um pouquinho. Marli, você não quer falar um pouquinho? Eu quero falar que vocês falaram tudo muito bonito, né? A gente fica até sem palavras, mas eu acho assim, mais ou menos igual você falou, Ilza, que a mãe, a mulher, né? Ela é muito importante, ela sente as necessidades, que nem a gente sente a necessidade da casa, né? Material, as coisas que faltam pra gente, qualquer tipo de coisa, a mulher é mais se atenta a essas coisas, né? E eu sinto que Nossa Senhora atenta a todas as outras coisas que a gente não tem essa capacidade, né? De ir lá comprar, de ir lá fazer. A nossa Mãe do Céu, a nossa Mãe Santíssima, prepara pra gente. É só a gente falar com ela, ou a gente nem precisa pedir. Ela já vai lá e já providencia na nossa vida, né? É isso, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Amém, Marli. Amém, Marli. Quem mais? O que eu fiquei pensando assim, meio que lembra naquela época, Luiz, em que a gente fazia uma reflexão e uma saia com um propósito, né? Uma coisa assim, como que era mesmo? Uma proposta, né? Aí eu fiquei pensando, porque todo mundo falou muito bem assim, né? Mas eu fiquei pensando assim, aonde que está faltando o vinho?
que Maria estava lá trabalhando, estava ali, ninguém percebeu, e ela percebeu, né, que o vinho estava acabando. Então, para a gente parar e pensar essa semana, né, aonde está faltando o vinho, aonde está faltando a alegria, aonde está faltando a presença de Jesus, porque às vezes naquele lugar a pessoa não está nem percebendo que está faltando. Parece que está tão bem, né, a festa tá tão boa aqui, todo mundo se divertindo, tudo tão bom, parece que, né, só que a gente, como a gente tem a participação leitura orante, né, São Francisco intercedendo pela gente, né, às vezes a gente está mais atento, igual Maria, e consegue falar assim, Jesus, vai lá, né, não deixa faltar não, intercede lá, né, e eu tenho certeza que Jesus vai com toda a força, né, que ele tem, toda, para dar um jeitinho ali e transformar tudo de novo, né, e fazer as pessoas perceberem que tem coisa melhor, né, que ele pode vir e fazer algo melhor, que a presença de Jesus torna até o vinho melhor, né, uma coisa material, né, uma bebida, né, melhor. Acho que é isso. Muito bem. Quem mais? Marcelo? Quer falar? Bom, todo mundo já falaram bem aí, né, desse evangelho. O evangelho é maravilhoso, né? Porque dá para falar bastante coisa, né? Mas para mim o ponto central do evangelho é a intercessão de Maria, né? Ela sempre foi uma pessoa que tem uma sensibilidade, né, com aquilo que está faltando, né? Então um dom que Deus deu para ela, né, de ser assim, né, se oferecer, né? E Jesus ele atende o pedido dela, né? Um pedido de uma mãe é muito difícil de recusar, né? Então, eu lembro bem da cena, né, da série lá que tem essa passagem, e realmente era o vinho fazia parte, né, das comemorações. Então, se acabasse o vinho, acabava a festa, né? Porque o vinho era a representação da alegria, né, que eles estavam tendo naquele momento, né, da união, né, do casamento. Lógico que era um casamento totalmente diferente como é nos dias de hoje. Era vários dias, né, de festa, de comemoração. Então, vem ensinar pra gente o poder da intercessão, né? A gente pedir pelo nosso irmão, entregar ele nas mãos de Deus. Deus ouve, hein? Qualquer momento, até de madrugada, assim. Às vezes eu tenho costume de fazer oração, né? Geralmente não, eu tenho costume 3 horas da manhã, né, de rezar o terço da misericórdia. Acho que é um horário que tem menos gente pedindo, né? Então, é assim, a gente tem que aprender muito com Maria, né? É uma pena que tem alguns dos nossos irmãos que são mais leva
leva no pé da letra, né? Os nossos irmãos evangélicos, tem uns que não aceitam, né? Mas já é de menos, né? Maria é mãe deles também. Eles querendo ou não querendo, ela é mãe deles. E ama eles como ela ama a gente, né? Que tem essa devoção por ela. Então, vale a pena, né? ser cristão. Muito bem. O Lico, quer falar, Lico? Só faltou ele, né? Eu vou só ouvir hoje, tá? Só ouvir, tá bom. Então, faltam alguns minutos. Deixa eu ver. 12 minutos. Olha, 12 minutos no dia 12. Nossa Senhora. Gente, vamos pensar assim. Imagine se esses noivos não tivessem convidado Jesus e Maria para participar da festa do casamento, né? Imagine isso. O que ia acontecer com o casamento deles? Né? Ia acabar o vinho, Maria não estaria ali para pedir para Jesus, Jesus também não estaria ali, acabou a festa, ia ser um fiasco. É o que nós estamos fazendo aqui agora, convidando Jesus e Maria a participar da nossa oração, da nossa vida, da nossa festa, né? Que é a vida. Enquanto a maioria das pessoas aí não convidam, né? Não fazem esse convite, vão vivendo sozinhos, sem Deus, sem a presença de Deus, achando que vão ser felizes sozinhos. Daí acaba no que está acontecendo no mundo hoje, né? Atualmente aí, toda essa folia, essas coisas erradas acontecendo, porque não tem Jesus e Maria participando da vida deles, né? Tá aí. Então vamos na nossa vida cada vez mais, né, pedir a presença deles, convidar eles, né, a participarem da nossa existência, para que Maria possa passar na frente, né? Isso é a palavra, né? Que ela esteja sempre conosco, passe na frente de todas as coisas que podiam acontecer erradas na nossa vida e ela interceda ao seu Filho Jesus para que nós possamos ter uma vida melhor, né? Possamos ser mais felizes. Esse é o sentido, tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram completar? Fique à vontade. Ilza? Não, né? Então tá bom. Aviso? Também não. Encontro nosso dia 19, né? 19, isso. Dia 19. Eu pus no grupo, né? Isso. E vamos tentar no dia 19 fazer online, né? Para a Kena e o Nivaldo participar. Vamos tentar, né? É isso aí. Vamos ver o que a gente faz aí. Certo, Ilza? Certo. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Então tá bom. Mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Quiserem falar mais alguma coisa que lembraram. Tudo em ordem? Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus de coração. Eu agradeço mesmo, né? Por Ele estar aqui no nosso meio, nos auxiliando, nos animando, né? Nos tornando cada vez mais felizes, né? A nossa vida fica mais fácil com a presença deles, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Senhor, Pai nosso, nosso, que estais no céu, Louvado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, céu. o pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não os deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Santa Maria, Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso, se a ti me confio, Amém. então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.